Salve, rapaziada, meu nome é Elias, eu criei esse canal aqui pra começar a rebater algumas coisas que as pessoas mandam na live do Xandão. O Xandão é um cara que eu gosto muito, realmente me importo com ele, acompanho ele desde 2020, lá quando ele fazia card no Instagram, e cara, vou todo dia, tô lá na live dele, e é um conteúdo que eu sei que ajuda muitas pessoas, mas ainda assim, tem várias questões e questionamentos que as pessoas colocam que realmente não são congruentes com a verdade, e na minha visão, muitas delas até têm uma má intenção por trás. Por isso eu criei esse canal, pra gente reagir a algumas perguntas, responder algumas perguntas que mandam lá na live do Xandão, também pra falar coisas que não estejam relacionadas diretamente. Mas hoje eu vou fazer aqui um react do vídeo do Dr. Rômulo, que ele fez respondendo aos ataques que as pessoas fazem constantemente na live do Xandão em relação ao catolicismo, né? Já é muito tempo, ele já viu muito conteúdo sobre isso que as pessoas mandam, etc. E eu ainda acho que tem uma certa confusão na cabeça de muitas pessoas do chat, e talvez até na do Xandão, de algumas questões que ele fala nas lives, etc. E hoje a gente vai reagir aqui esse vídeo do Rômulo, que por sinal é um ótimo cara, acompanhe direto os vídeos dele. Se inscrevam no canal dele lá, se inscrevam aqui no canal também se vocês puderem. E agora a gente vai começar o react, tá? Vamos todos torcer para que todos nós sejamos guiados pelo caminho da verdade, beleza? Só vou acelerar um pouquinho. E é um tema importantíssimo. Porque o Rômulo ele fala meio devagar. Esse vídeo ele foi motivado pelo meu último vídeo, né, em que eu agradeci o Alexandre, do canal Super Xandão, pela generosidade de ter divulgado o meu canal e me elogiado várias vezes. Né, e ele fez um vídeo resposta, mais uma vez de forma extremamente educada, mais uma vez me elogiando muito, elogios esses que eu não mereço. Queria eu ter a metade da inteligência que o Xandão atribui a mim. Né, mas ele colocou algumas objeções que ele tem ao catolicismo. Eu acho que é meio complicado pro Dr. Rômulo de poder ver as respostas do Xandão, porque na live a gente sabe como é. O cara tá reagindo lá, daí do lado vem um "Voi, Xandinho, vou!" E eu, porra. E daí ele deve ter sido bastante interrompido, né, no react, então ficou bem fragmentado. Isso é dos malefícios, assim, mas também é bom porque deixa lá a dinâmica. Mas eu imagino que deve ter sido difícil pro Rômulo pra poder reagir e pegar todas as partes certinho, a não ser que algum canal de cortes tenha postado. Eu vi que o Livre Circulação postou. Talvez ele tenha assistido lá, não sei. Um pouco mais claro para mim quais são os problemas que ele tem em relação ao catolicismo. E a minha ideia original era de reagir ao vídeo dele e discutir os assuntos enquanto eu reagia. Mas eu percebi que não ficaria um vídeo muito objetivo, principalmente porque o Xandão tem muitos seguidores, tem muitas interrupções. Que eu falei, bem que eu falei. E eu acho que é melhor fazer um vídeo mais geral sobre os problemas que os protestantes, de forma geral, atribuem ao catolicismo. Né? O Xandão... Protestantes e judaizantes, porque o que mais tem lá é judaizante, tem os mistura cristão, israelismo, judaísmo, ixi, é o que mais tem lá. Então não é só protestante, não. Olha, o buraco é bem fundo, hein? Ele menciona ele menciona o que ele acredita ser a adoração aos santos, que os católicos costumam ter, e ele acredita que os católicos mudaram os 10 mandamentos, né? Esse aí eu já mandei um vídeo pro Xandão, ele já assistiu na live, já... Esse ponto já tá batido, tá? Inclusive até teve algumas pessoas que ficaram ansiosinhas lá. Ai, meu Deus, ele falou que o catecismo é superior à Bíblia, não sei o que, não sei o que. Olha, é por isso que eu não consigo entender quem é a favor da livre interpretação. O cara não consegue interpretar uma coisa básica que eu falei, um exemplo básico, uma analogia básica de primeira série que eu falei, pra falar que eu disse que o catecismo é superior à Bíblia. E mesmo assim, todo mundo tem a capacidade de interpretar a Bíblia igual, e vai ser verdade, cada um com a sua interpretação. Olha, mano, sinceramente, né? O cara não consegue entender uma frase básica que eu falei, então ainda quer que ele tenha a capacidade de interpretar a Bíblia e dizer o que é verdade e o que não é lá. Olha, mano, isso pra mim já é uma prova cabal da palhaçada que é essa doutrina. É um forte defensor da ideia de sola escritura, né? Que a Bíblia deve ser o centro, que todo mundo deve ler a Bíblia por conta própria e tirar conclusões dessa leitura. Eu tava falando. Mas o Xandão, graças a Deus, ele mostrou uma abertura muito grande, ele tem uma simpatia grande pela Igreja Católica e inclusive gosta do padre Paulo Ricardo. Né? Então, vamos discutir esses assuntos que ele trouxe, mas outros que são comuns, né? Que a gente escuta nos meios protestantes. Né? Não que o Xandão seja especificamente protestante, mas enfim. Eu queria iniciar com essa ideia da sola escritura. Essa questão de se Xandão ser protestante ou não, o Xandão ele fala que não tem religião, né? Só que eu percebo que, por exemplo, a sola escritura é uma doutrina que... ele crê, só que ele não fala, eu sou protestante, mas é uma doutrina protestante. Mesmo que ele não saiba que seja uma doutrina protestante. Então, tem muita coisa que ele tenta ser o mais original, o mais autêntico possível, tirar as próprias conclusões de tudo isso. Só que esse próprio pensamento de tirar as próprias conclusões de tudo já vem de uma religião, entendeu?
Então ele é um pensamento que dita algumas ações que ele tem, que ele não tem certeza mais ou menos da origem. E eu percebo que tem muita coisa que é de origem protestante, que até o próprio pensamento já, não tem que ter religião nenhuma e tal, já não é um pensamento próprio do Xandão, entendeu? É um pensamento que adentrou no subconsciente dele, na forma que ele age e tal, na forma que ele enxerga e interpreta a realidade, mas que sim, está lá, e que, querendo ou não, é algo que a gente tem que desconstruir. Essa palavra hoje em dia é meio esquisita de falar, né? Mas a gente tem que desconstruir mais ou menos os pensamentos que levam a gente a ter as nossas ideias. A gente tem que saber de onde é que vem as nossas ideias, onde é que vem, por que a gente tem certas percepções acerca da realidade. A gente tem que tentar sempre entender, rastrear de onde é que vem essa ideia. E eu às vezes percebo que o Xandão tem algumas ideias que vêm do protestantismo, mesmo que ele não se assuma protestante. Tá? E antes de mais nada, eu queria dizer que as pessoas que criticam o catolicismo, na vasta maioria dos casos, não entendem realmente o que o catolicismo se propõe a defender. Né? Isso aí é de praxe. A ideia de sola escritura, ela, surpreendentemente, não é bíblica. Tá? O catolicismo ele não desestimula as pessoas a lerem a Bíblia. Não, isso é a maior palhaçada que o nego fala, né? Ai, católico não lê a Bíblia, por isso que ele adora santo, porque ele não lê os 10 mandamentos. O católico, ele não lê os 10 mandamentos. E o padre também fala para eles não ler a Bíblia, eles só tem que ouvir o padre. Então eles não lêem os 10 mandamentos. Por isso que o católico adora santo. É uma piada isso aqui? É um stand-up comedy isso aqui? Cara, eu vou pegar aqui agora, aqui do lado, ó. Amarelinho, o brabo, Catecismo da Igreja Católica. Ele exorta, o Catecismo fala, a Igreja exorta com veemência a leitura da Sagrada Escritura. O que a Igreja fala sobre interpretação e leitura bíblica? Tu não pode ir a público e falar que tal coisa é verdade ou não. Tu pode sim ler e tirar alguma interpretação dos versículos com alguma situação que está se passando na vida pessoal, fazer uma leitura pessoal, entendeu? Mas não pode, por exemplo, chegar e sair a público fazendo que essa é a verdade absoluta. Entendeu? Em questão de doutrina mesmo. Doutrina também é outra palavra que as pessoas têm bastante preconceito e tal. Mas a Igreja Católica, ela exorta com veemência a leitura bíblica. A leitura da Sagrada Escritura. Tem que estar no catecismo, cara. Se tu quer saber os dogmas da Igreja Católica e que a Igreja Católica crê, lê isso aqui. Se tu não lê isso aqui, tu não tem como falar nada. Tu não tem como falar nada, velho. Desculpa. Tu quer falar alguma coisa contra a Igreja Católica e não leu isso aqui, não leu os Santos, não leu os automáticos aqui, não fez porra nenhuma, mano. Desculpa, cara. Para. Tu tá batendo num espantalho maluco que tu tirou da tua cabeça. Porque se tu não lê, se tu não sabe o que o catolicismo crê, tu não pode querer refutar ele. Simples assim, tá? Então se tu vem falar que católico não lê a Bíblia, é porque ele é um mau católico se ele não lê a Bíblia. Porque a igreja exorta com veemência a leitura das Sagradas Escrituras. Está aqui no catecismo. Eu não vou pegar agora o parágrafo específico, talvez eu coloque aí na edição, não sei se nem se eu vou editar isso aqui, acho que não. Mas a igreja exorta. Se tu não lê a Bíblia, tu é um católico ruim. A liturgia diária, por exemplo, todos os dias a missa é uma liturgia diferente. Coloca a leitura do Antigo Testamento, leitura do Salmo, leitura do Novo Testamento, leitura do Evangelho. Cara, todo dia tem uma liturgia nova. Além da liturgia, tu pode sim fazer... A igreja estimula a lectio orandi, que é fazer a leitura bíblica, a leitura orante. Que tu pega um ponto da Bíblia e tu interpreta, tu medita sobre aquilo lá. Cara, quem fala uma bobagem dessa, mano, tá maluco. É o que eu falo. A pessoa não tem como discutir, não tem como falar nada, mano. Não tem como ela querer entrar numa discussão como essa se ela não sabe minimamente o que ela tá falando e os contra-argumentos da pessoa que ela pretende atacar. Pelo contrário, nós somos estimulados a fazer leituras espirituais e leituras da Bíblia. O que eu tava falando? Meditar nas palavras de Nosso Senhor. A Bíblia católica, ela é, obviamente, comentada. As partes mais difíceis geralmente tem comentários, geralmente de algum padre ou teólogo, explicando o que aquela passagem. Pô, Romulo, mas aí tem um problema, né? Que pra eles a humildade não tem o mínimo senso de humildade de poder falar, eu não sei de tal coisa, porque o que acontece? Agora eu vou ter que pegar aqui. Para fazer a exegese, que é o esforço de interpretação bíblica, existem diversos fatores que tu tem que levar em conta. Nego hoje não consegue ler um texto jornalístico simples e tirar a ideia do texto. Ele não consegue. Ele interpreta o que ele quer. Tipo, ele não lê exatamente. Ele não consegue entender o que está escrito. Ele tira conclusões da cabecinha dele maluca que não está em nada relacionado ao que foi escrito. E no esforço de interpretação bíblica, o catecismo ele cita diversos fatores que você tem que usar no esforço de exegese, que é um esforço conjunto entre o magistério da igreja, os fiéis, etc.
Pois bem, vamos lá. Esse aqui é um estudo que eu tenho tudo anotado do catecismo, que é o estudo que eu faço. Porque todo bom católico ele tem que estudar, não é mesmo? Ele tem que entender o que ele quer para não cair em falácias protestantes, por exemplo. E também para não ser um gadinho, né? Teu padre falar bosta na missa e tu saber que ele tá falando bosta. Tu não seguir tudo que ele faz. Entendeu? Tu tem que saber, sim. Tu tem que ouvir uma heresia e já sacar na hora. Tu tem que já ter aquele feeling, tá ligado? Isso aí tá... Pode parar que tá feio pra caralho. Pode parar que tá feio isso aí. Tu tem que ter esse feeling. E tu só consegue ter esse feeling se tu tiver uma busca verdadeira e genuína pela verdade. Agora vamos colocar o esforço de interpretação bíblica. O que deve ser levado em conta na hora de interpretar a Bíblia? Para interpretar é necessário entender que o agiógrafo, que é a pessoa que escreveu a Bíblia, por exemplo, o Gênesis, escreveu o Gênesis, foi um agiógrafo que recebeu a inspiração da palavra de Deus, do Espírito Santo. Tá. A gente tem que entender o que o agiógrafo quis dizer. O que o agiógrafo quis dizer, não o que tu quer que ele tenha dito, tá? Para descobrir a intenção dos autores, deve ser levado em conta as condições da época, os gêneros literários da época, a cultura do agiógrafo, os modos da época, o jeito de sentir, o jeito de falar, o jeito de narrar, o espírito em que foi escrito, segundo a escritura inteira, segundo a tradição viva da igreja, segundo a analogia da fé, que é a coesão das verdades do conjunto da revelação, então uma coisa não pode contrapor a outra. Os sentidos do texto, o sentido literal, o sentido espiritual, o sentido alegórico, o sentido moral, o sentido anagógico. Tudo isso tem que ser levado em conta na hora de tu for interpretar um texto bíblico. E agora me fala se o Bosta Líquida 123 tem a capacidade de pegar um texto da Bíblia e levar em conta todos esses fatores, levar em conta toda a sabedoria das pessoas antigas para interpretar do jeito que ele quer. É uma piada isso aqui? Não, porque isso aí não existe, pô. Não faz o menor sentido, entendeu? Por isso que essa questão da interpretação bíblica, ela é muito complicada, assim. Também porque falar com protestante é cansativo, porque parece que eu vou falar isso aqui tudo e o nego não vai entender. Batido esse ponto, vamos continuar aqui. Passagem quer dizer. O que nós católicos defendemos é que tem que haver, inclusive por uma questão de necessidade e por uma questão de lógica, um órgão oficial que vá mediar e interpretar a Bíblia da forma correta. Porque se você tiver divergências de interpretação entre indivíduos, qual será o órgão mediador para definir qual daquelas interpretações está correta? E a consequência de não ter esse órgão é... A consequência de não ter esse órgão é o pedreiro chegar e ler lá. Vai e adultera e comer a mulher do vizinho. Hã? É, vocês gostam das consequências, né? Lutero estaria muito orgulhoso do que ele fez. Puxa vida, ele deve estar dando pulinhos de alegria com vai e adultera. Ah, é a interpretação do pedreiro, pô. Quem é a gente pra falar que não é? Quem que tu pensa que é, pô? Quem que a igreja católica pensa que é? Para, né, mano? Isso aí, novamente, é uma piada. Uma piada. Isso é uma piada de mau gosto, extremo mau gosto. Entendeu? Se existe uma verdade que ela encarnou aqui na Terra, Pilatos estava diante da verdade, ela veio aqui pra Terra. Ele ia, vamos pensar na cabeça, vamos colocar um pouquinho na cabeça de Cristo. Ele pensou, puxa vida, eu sou a verdade única, o único caminho, a salvação. Eu vou deixar mais de 50 mil denominações protestantes, cada um com a sua verdade. Eba! Vai dar muito certo. É isso que tu pensa, cara? Hã? Preciso falar mais nada, não, né? Clara entre as denominações protestantes. Você tem milhares de denominações que não concordam entre si o que cada passagem significa. Então essa divisão, esse caos, ele não pode, por definição, ser obra do Espírito Santo. Não pode haver duas explicações que se contradizem de uma mesma passagem. E ainda que um esteja correto e o outro errado, quem será então o árbitro que dirá, bom, essa é a verdadeira interpretação? Então veja que, até por uma questão de lógica, de necessidade, tem que haver um magistério. E Cristo, em sua infinita sabedoria, estabeleceu a Igreja Católica de forma a arbitrar quais, dentre muitas outras coisas, não é essa simplesmente a única função da Igreja, mas ditar qual é a interpretação correta. Tá? Então, por exemplo, muitas pessoas têm preconceito. O próprio Xandão, às vezes, eu vejo que a palavra dogma, porque por várias questões da pseudociência moderna, várias coisas que os caras colocam, eles já vão criando dogmas científicos sem uma fundamentação sólida. E também outra coisa, a ciência ela está sempre em constante evolução. A ciência ela sempre pode ter uma observação nova, sempre pode ter uma informação nova que chegou, uma nova pesquisa, etc e tal. E ela sempre pode estar mudando de uma hora para outra, a ciência. Mas a revelação ela cessou na morte do último apóstolo. Já faz 2000 anos, cara.
2.000 anos. A gente pode definir sim que 2 mais 2 é 4. Na ciência, a gente é diferente de um dogma científico. Um dogma científico é errado sim. Tipo, sempre tem que estar aberto a novas possibilidades, porque a matéria é mutável, a ciência é mutável. A palavra, a revelação, ela se segue intacta, a mesma, há 2.000 anos. A gente pode sim tirar verdades de fé daquilo lá. E não vai mudar, não vai ter uma nova revelação que vai contrapor, que vai bagunçar todas as verdades que a gente tinha definido. Não. Da mesma forma que a gente pode definir que 2 mais 2 é 4, é dogma. 2 mais 2 é 4, é dogma. As verdades de fé podem ser definidas sim. Por que podem ser definidas, Elias? Por que está falando isso? Porque a revelação não é mutável como a ciência. A gente pode definir, usando da analogia de 2 mais 2 é 4, 2 mais 2 é 4 na revelação. Isso é verdade, portanto isso é verdade, portanto isso é verdade. E isso vai ser o dogma, verdades de fé fundamentais que você tem que crer para ser um cristão. Para ser um católico, por exemplo, no caso, né? Porque até Lutero era para ser um cristão, mas daí agora para ser católico. E essas verdades de fé são importantíssimas, cara. O primeiro catecismo foi feito no primeiro século, que foi a Didaquê. Por quê? Porque as pessoas tiravam conclusões malucas da cabeça dela e tinha que definir, ó, tu tem que crer nisso, nisso e nisso para ser cristão. Você tem que crer nessa verdade, nessa verdade, nessa verdade para ser cristão. Hã? Mas daí como é que tu vai se orientar na fé se tu não tem uma definição de verdades fundamentais? Então essa questão de dogma e etc. é uma coisa que eu gostaria muito que o Xandão compreendesse, entendeu? Por causa que só de ver a palavra dogma eu já percebo que ele já torce o nariz, porque dogma pra ele é imediatamente, ó, a pessoa tá sendo gada. Ela tá aceitando algo sem ter a mínima reflexão pessoal acerca disso, tá apenas aceitando o que outra pessoa falou. Mas os dogmas da Igreja Católica não são assim, cara. Para proclamar um dogma tem que ter concílios, os melhores teólogos, anos e anos e anos e anos e anos de estudo daquela mesma revelação. Discussões, mais discussões, mais discussões, mais discussões, melhores filósofos, melhores teólogos. E assim, e principalmente, acima de tudo isso, o Espírito Santo que guia o magistério da igreja. Para dar esse norte, para dar as verdades fundamentais. Para a gente não ter que discutir o 2 mais 2 é 4 na revelação, por exemplo. Entendeu? Então isso é algo que eu gostaria muito que fosse... Como é que eu posso falar? Não é ultrapassado, é... superado, assim, essa questão da palavra dogma específica no quesito religioso. E aquelas interpretações que são definidas dogmaticamente, o católico deve acreditar nela. E ele tem a confiança de que esse pronunciamento dogmático, ele provém do Espírito Santo. Tá? Aquelas passagens que a igreja não dogmaticamente defendeu, e há divergências de opiniões entre os teólogos e os santos, pode-se abraçar a sua hipótese ou a sua interpretação preferida, aquela que faça mais sentido, até o momento em que a igreja se definir qual daquelas duas é a correta. E aí você deve abandonar aquela que você considerava correta, se não for a que a igreja definiu. A questão da humildade. Larga o osso, cara. 2 mais 2 não é 5. Larga o osso. Entendeu? Agora me fala, se cada um na sua cabecinha... Ixi, né? Vou continuar aqui o vídeo, né? Já falei bastante sobre isso. Nosso Senhor estabeleceu a igreja. Tá? Essa instituição que nada mais é do que uma continuação de Cristo. É o corpo místico de Cristo. E por isso ela é infalível. Não por causa dos membros que a compõem, mas por causa do Espírito Santo que a ilumina. Nem tudo que um papa ou um padre falam é infalível. Essa é a pior coisa que as pessoas acreditam contra o papado, né? Ai, tu viu o que o Papa falou no aeroporto? Tu viu que ele xingou quando ele bateu o dedinho na quina? Como é que eu vou acreditar no Papa que xinga, que fala palavrão, se palavrão é pecado? Bababá. É esse teu argumento contra o papado? Cara, entenda. Papado só é infalível em matéria de fé e dogma. Acabou. O papado xingar uma velhinha na rua, ele dá um... Sei lá, mano. Ele xingar uma velhinha na rua, bater em mendigo. O Papa é passível de erro. O Papa é um ser humano, cara. Agora, com os piores papas que a gente já teve, que fizeram coisas muito piores do que chutar uma velha na rua, bater no mendigo, roubar o corote dele, fizeram coisas muito piores que isso. Por que nenhum papa fez um pronunciamento
que era contra a doutrina da igreja. Por exemplo, sei lá, reencarnação existe. O nego mete essa, reencarnação existe. Nenhum papa vai fazer uma coisa dessa. Qualquer coisa que seja contra a doutrina. Porque ele é infalível em matéria de fé. Papas são passíveis de erros. Opiniões políticas, opiniões blá 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 blá. Isso aí não interessa. Não interessa, a gente tem que rezar sim pelo Papa, a gente tem que obedecer, a gente tem que ter um respeito por ele, mas a gente não é obrigado a concordar com nada. Se o Papa vai dar uma entrevista no aeroporto e falar uma besteira imensa... Tá me entendendo? Só que vocês não sabem isso e atacam, usam esses argumentos patéricos. Patéricos esses argumentos. Porque, ó... Não leu amarelinho. Não sabe o que a igreja crê. E bate em espantalho maluco da tua cabeça. A igreja tem critérios, tá? Ela tem formalismos para se pronunciar de forma dogmática, ok? Então, para mostrar na própria Bíblia que os apóstolos não se limitavam simplesmente à Bíblia, né? Inclusive o próprio Cristo, ele manda o quê? Paulo já falou da tradição, nossa, é tanta Cristo coisa. Não escreveu nada. Muitos daqueles que estavam ouvindo a palavra eram analfabetos. E outra coisa, né? O evangelho começou a ser escrito depois de 30 anos. 30 anos que Cristo tinha morrido. Durante 30 anos não existia igreja, não existia cristão, então, né? Não tinha. Porque é só a escritura. Se não tinha nada escrito, não tem igreja. Ai, que burrinho. Ai, que burrinho você é. Desculpa, cara. Olha o pensamento que você tá tendo, mano. Porra, mano. Não dá, né? Obviamente teve a tradição. O que é o evangelho de Lucas e Marcos, se não a tradição explícita? Lucas e Marcos não conviveram com Jesus. Eles tiveram que receber a tradição dos apóstolos para poder documentar esse ensinamento que eles receberam. A tradição é o que os apóstolos ensinaram que não escreveram. Tá entendendo? E tipo, vocês esquecem completamente de Marcos, de Lucas e tiram conclusões malucas da cabeça de vocês. Os próprios apóstolos eram pescadores, não eram homens eruditos. Pressupor que toda a verdade está contida nos livros da Bíblia e que só tem acesso àqueles que podem ler é um certo elitismo. Por isso o catolicismo... Pra tu ver, exatamente. Olha o que ele falou aí. É um certo elitismo. Vocês acham que tinha escolinha naquela época, que tu ia lá na escola, todas as crianças iam lá comer merenda, que beleza, comer merenda. E daí todo mundo aprendia a ler e escrever, era um mundo lindo, 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 lindo. Não era assim, cara. Até na Idade Média, a igreja proibia a leitura da Bíblia na Idade Média, não sei o que, não sei o que. Cara, 98% da população não sabia ler. Como é que tu quer que ela entregue Bíblia na mão desse povo? Eles não sabiam ler. Só sabia ler os nobres, etc e tal. Nem entra no mérito se isso era correto ou não. É só... Vocês entendem, mano? Como é que, tipo... Vocês tiram conclusões de pequenas coisas que vocês ouviram. Ruídos. Vocês ouviram alguma vez alguém falando assim, passou por ti e ouviu falando... Então a igreja proibia a leitura da Bíblia, hein? Cara, se aprofunda. Mesmo que tu seja um protestante, cara. Eu até falo aqui de uma maneira zoando e tal. Mas é o meu jeito, desculpa. Eu não tô sendo desrespeitoso nem nada. Tipo, é só uma maneira de zoar, tá ligado? Mas, pô, de verdade aqui. Papo 10. Estuda, cara. Estuda mesmo. Estuda a Igreja Católica. Se tu quer encontrar, estuda a Igreja Católica. Eu vou te dar um spoiler. Você tem um sério risco de virar católico. Mas daí é contigo. Entendeu? Se tu estiver em busca da verdade. Eu não. Eu sou. Como é que eu posso falar? Eu sou suspeito pra falar. Mas tu vai acabar virando católico se tu estudar direitinho. Olha se tu vai, hein? Se tu vai. A Bíblia, ela é a fonte primária, mas ela também defende a tradição. Tradição esta que termina com a morte do último apóstolo. Tudo que a igreja hoje faz é simplesmente uma melhor compreensão dessas verdades. Tá? Mas tudo aquilo que a igreja defende está lá no depósito da fé, que são os apóstolos. Okay? Então vamos olhar... Igreja apostólica. Tá? A gente é das igrejas, a gente crê na fé dos apóstolos. A gente não crê na fé do pastor que acordou de manhã com uma coceira no saco e quis abrir uma igreja na garagem.
Eu creio no que Pedro crê, cara. O católico crê no que Pedro crê. Que Pedro conviveu com Cristo. Pedro recebeu a revelação direta no dia a dia. Hã? A gente crê na fé dos apóstolos, cara. Nas coisas que eles ensinaram, nas coisas que eles criam. Porque eles podiam dar a interpretação correta, porque eles estavam com Cristo, sabiam o que ele queria dizer. Os apóstolos, cara. Tá? Não o pastor que resolveu abrir de manhã uma... Continuar, mano. A Bíblia e buscar aí essas evidências de que não basta simplesmente a sola escritura. Ô, louco. Também. Aquele que desceu, e aqui eu estou em Efésios 4, aquele que desceu é aquele mesmo que também subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. A um constituiu apóstolos, a outro profetas, a outro evangelistas, a outro pastores e doutores, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, em vista da edificação do corpo de Cristo. Corpo de Cristo, inclusive, aqui eu faço um comentário, é exatamente a igreja. Essa é a doutrina católica. A igreja é o corpo de Cristo. Tá? Até que chegamos todos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito, segundo a estatura própria da plenitude. Bacana esse aplicativo para que não dele, mais hein? sejamos meninos flutuantes e levados ao sabor de todo vento de doutrina, pela malignidade dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então aqui São Paulo já está nos dizendo que vão haver diferentes doutrinas, que haverão pessoas manipulando de forma a fazer acreditar em algo errôneo. E que Deus estabelece diferentes missões para cada indivíduo. Alguns serão apóstolos, outros serão profetas. Então você já vê aí a necessidade de um corpo que fará a interpretação correta, mas que também a tradição ela é importante. Né? Então você vê isso em outros momentos também. São Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 2, por isso também nós damos sem cessar graças a Deus, porque tendo vós recebido a palavra de Deus, que ouvistes de nós, a abraçastes, não como palavra dos homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus que opera em vós que crestes. Então, mais uma vez, né, não o livro que lhe foi dado, mas a palavra ensinada. Exatamente. Tá? Negro analfabeto. Há uma tradição entre os judeus também. Nas sinagogas havia uma tradição que também era tem isso, né? escrita. Tá? Sempre foi, muito foi levado em conta a tradição também. Isso, okay? Judaica Então, na hora de interpretar. Antes mesmo de Cristo vir. Vocês vão ver a questão da autoridade aqui, segundo Tessalonicenses 3. Esse é bravo, hein? Confiamos o Senhor quanto a vós, que fazeis e continuais a fazer o que nós vos mandamos. Né? Bravo, então você Paulo. vê aí já, Tu era bravo, Paulo. mais uma vez, a ideia de um magistério, né, que determina o que deve ser obedecido, o que deve ser seguido. Não simplesmente você faz o que quer, lê o que quer, interprete como quiser, mas não, obedeça ao magistério. Que nesse caso, os apóstolos, os bispos. Não, eu não quero. A minha cabecinha de Oligoquê tá muito boa. Eu sei de tudo. Eu tenho 14 anos e sou platina no Free Fire. Como é que pode falar que eu não posso fazer o que eu quero, Rômulo? Continuemos. Tá? Então a ideia da sola escritura, né, a Bíblia apenas, ela não se baseia na tradição propriamente judaica, como eu disse, os próprios judeus eles tinham tradições orais. Ela não se baseia nos próprios apóstolos que estavam pregando. O próprio São João menciona no final lá do seu evangelho que Jesus permaneceu entre eles 40 dias fazendo diversos milagres e ensinando, e não caberia nos livros o tanto de sinais que ele fez. É exatamente essa questão, não caberia nos livros. Aqui, por exemplo, de Cristo a gente pode tirar Cristo como a verdade, tá? A Bíblia, tudo que está na Bíblia é verdadeiro. Mas é impossível, por um limite material, de toda a verdade do mundo estar na Bíblia. Entenda isso. Não é porque não está algo explícito na Bíblia, escrito ó, tal. Ah, mas isso daqui dela. Ele nem responde a pergunta, não. Isso aí é porque tal. É isso que vocês queriam que tivesse? Todas as verdades do mundo na Bíblia? Tudo que está na Bíblia é verdadeiro. Nem toda a verdade do mundo está na Bíblia. Entende? É um princípio lógico. Como é que tu vai colocar num livro todas as verdades do mundo? Ah, mas essa é a verdade acerca de Deus. Cara, Deus... a gente tem muito mais a estudar a Deus sobre todas as coisas materiais possíveis do mundo. E vocês querem colocar num livro. Continuemos. Mas é óbvio que Cristo, tendo feito esses milagres foram passados também de forma oral. E eles não estão na Bíblia. Claro. Não há nada na Bíblia que diz que a Bíblia deve ser a única fonte de estudo. Isso também é a mesma coisa que eu chegar lá, na Idade Média, e falar: eu me declaro o rei da Nortúmbria, lá nos anos, sei lá, no século X, século VII. Eu me declaro o rei da Nortúmbria. Eu me declaro o presidente dos Estados Unidos. Eu me declaro presidente dos Estados Unidos.
Tá, mas quem que te deu autoridade pra falar que tu é o presidente dos Estados Unidos? Tu não foi eleito? Tu não foi... Teu pai não era rei pra passar o reinado pra ti? Tu não tem sangue real? Como é que tu quer ser rei? Ah, mas eu digo... Ah, a Bíblia tem que ser a única, só na Escritura. Toda a verdade tá na Bíblia. Se não tiver na Bíblia escrito lá, não é verdade. E onde é que tá escrito isso? Na Bíblia. Então, da tua opinião, então, eu posso me autoproclamar presidente do Brasil. Olha que beleza, hein? Que beleza de pensamento, cara. Puxa vida, hein? E de conhecimento a respeito de Deus. Senão, vira inclusive um pensamento circular. Ah, onde está dizendo que a Bíblia fala assim? Ah, na Bíblia. Ah, mas a Bíblia. E você cai num argumento circular, tá? Então, você tem isso daí, ok? Então, espero foi uma abordagem muito simplória. Os senhores podem buscar por aí, eu vou colocar algumas fontes claro, na descrição, isso aqui porque a sua escritura, ela é falaciosa. Uma breve explicação usando raciocínio lógico, né? Que já foi até bem boa. Devemos lê-la, mas devemos nos ater à interpretação que a igreja nos deu, tá? E mesmo naquelas que a igreja ainda não bateu o martelo, nós não temos liberdade de acreditar o que quiser. E uma coisa para deixar bem claro aqui. A interpretação que a igreja nos deu não é a interpretação que o padre faz. Não é nada disso. É a questão dos dogmas, etc e tal, que a gente já falou anteriormente, né? Não é a entrevista do aeroporto do Papa. Não é o padre que acordou com raiva e falou para, mano. Não é isso, tá? Não é. Se um padre pode falar uma heresia na missa. O padre pode falar uma coisa errada, incongruente com a tradição da igreja na missa. Ele não é a igreja interpretando. Entenderam? Algumas coisas são objetivamente heresias, tá? Então há uma limitação daquilo que pode ser discutido, ok? Então... Cara, o vídeo tá ficando muito grande, então eu vou fazer um corte e vou colocando sobre cada ponto, tá? Então esse aqui é um vídeo que eu fiz sobre a sola escritura. Eu tô até meio rouco, eu não tô acostumado a falar tanto assim. Eu vou colocar aqui então só na parte da sola escritura do Rômulo e depois eu vou fazendo sobre todos os outros pontos que... Deixa eu ver quais pontos que tem aqui. Aqui ele colocou aqui a minutagem. Purgatório, imagens, veneração de santos, papado, quem compilou a Bíblia, irmão de Jesus, tradição. Eu vou fazer um sobre cada um, tá? Pra cada um. Espero que vocês tenham gostado. Perdoem, não se sintam ofendidos, é só meu jeito de pensar. Eu também penso, fico brincando assim comigo mesmo também sozinho. Não se sintam ofendidos, é meu jeito. Até o próximo vídeo. Deixa esse maldito esse gostei aí pro canal poder crescer. E eu sei que esse vídeo vai ficar meio grande pro Xandão reagir, mas se puderem mandar pra ele na live também eu ficaria bem agradecido. Já tô ficando pobre de tanto pix que eu mando lá. Então, é isso, tá? Valeu, até o próximo vídeo.